Se você é credor de precatório, deixa eu te explicar. Quando você entra em contato com a Ativos dizendo que quer negociar o seu crédito, a gente vai te orientar a entrar num link que eu vou deixar aqui na descrição do episódio e preencher alguns dados: nome, CPF, se é um precatório, se é um RPV, o ente devedor e o valor aproximado que você imagina que está pendente, né, do seu crédito. E aí, Isa, muita gente não entende por que a gente faz esse pedido, né? E aí chega e fala: ah, não, mas vê, meu precatório é de São Paulo, é estadual, é 300 mil, não dá para dar um percentual, dizer quantos por cento, por que que eu tenho que preencher esse formulário? E aí, como é que você explicaria para esse credor a importância de preencher esse formulário para a gente que está analisando isso internamente? Maravilha, Jéssica. Veja, existe um comportamento de mercado, né, quando se fala em precatórios, de que passar uma proposta no WhatsApp, passar uma proposta espontânea ali no site, seria um comportamento mais plausível, né? Mas Uhum, aí a gente estaria tirando, de fato, ali todo o cuidado que a Ativos sim, tem, né, com o credor, se a gente fizesse dessa forma. Primeiro, a gente não cria frustração no nosso credor, a gente não vai dizer uma proposta de cara sem ter analisado o processo dele. Por isso a importância de ter o nome completo, o CPF, é porque a gente vai entrar no processo, vai entender se esse processo de fato tá ali com todas as etapas cumpridas e tudo certinho para poder informar esse credor da forma adequada, né? E além disso, também informar caso não esteja com tudo certo, né? uhum, Então, na Ativos, mesmo que esse credor ele não antecipe com a gente ainda assim vai gerar algum tipo de informação para ele, vai instruir. Porque a gente sabe, né? Muitas vezes o sim. advogado desse credor tá tão corrido, tá acontecendo tanta coisa, que esse advogado não consegue trazer todas as informações em tempo hábil e fica aquela ansiedade no credor, às vezes não dorme, né? Pensando no Isso. precatório. E aí a Ativos vai para além de uma antecipação. A gente tem um cuidado, a gente tem esse zelo, e esse compromisso com a satisfação e informação que esse credor vai receber. Então, se ele for, de fato, um precatório que atende ali esses critérios que a gente também tem, né, para poder ajudar, a gente também vai dar essa boa notícia, né? Sim. Agendar a reunião e aí vai fluir toda essa questão da negociação. E isso já ajuda, né, Andresa, na próxima etapa. Porque, assim, muita gente acha que é só falar com alguém do comercial, né, digamos, mandar os documentos e receber a proposta e ali tá tudo certo. Mas aqui na Ativos, depois, mesmo depois, né, que o credor aceita a proposta, acontecem outras fases, né, Isso. do andamento do processo para efetivamente chegar na antecipação, né? E aí, como é que você vê a importância desses documentos para agilizar essa segunda fase? Esses documentos que ele fornece através do formulário é muito importante, porque assim a gente faz uma análise mais assertiva Uhum, e com esses documentos a gente não verifica apenas o processo de precatório, porque tem muitas pessoas que têm execução fiscais que podem impactar diretamente naquele precatório. Então a gente uhum. faz a análise completa para saber se existe algum desconto, quais são os riscos que tem para o credor e também para ativos, se a gente assumir esse crédito. Então, assim, com os documentos, além da análise, a gente vai atrás para verificar se todas as etapas podem ser cumpridas, porque tem muitas empresas que não têm essa segurança, passa para o credor uma proposta já pronta e depois de verificar e lá na frente tem um impedimento. Então, gera uma frustração para o credor. Então, com essa análise mais completa e todos os documentos, aquele credor ele vai ter a certeza que não vai ter nenhum risco e que ele de fato vai receber aquele valor sem nenhum desconto futuramente e nenhuma surpresa indesejada. E outra coisa que eu acho legal aqui da Ativos é que a gente não fala de percentual, né? Tipo, a gente não diz, ah, a gente vai antecipar, sei lá, 70% do valor do seu crédito. Porque o valor do precatório, ele não é inteiro para o credor, Isso. né? Ele vai ali contar com os honorários advocatícios, pode incidir algum tipo de imposto. Então, quando você fala, em percentual, muitas vezes o credor, ele tende a achar que, tipo, para fazer um cálculo fácil, ah, eu tenho 100 mil, eles vão antecipar 70%, eu vou receber 70 mil. E não é isso, porque ele vai antecipar, a empresa vai antecipar 70% do seu crédito, não do precatório inteiro, né? É da Isso. parte que lhe é de direito. Então, aqui na Ativos, a gente trabalha com os valores já
discriminados, né? Quando a gente faz essa análise, que a gente passa para os especialistas para ter uma reunião e explicar, a gente prepara todo o material que vai explicar o que seria o valor bruto, quais são os descontos pertinentes que a gente mostra a planilha de cálculos detalhadamente para ele saber qual vai ser o valor real, porque o valor Uhum. que consta no processo bruto não é o Sim. que ele de fato vai receber. Então a gente Uhum. tem todo esse cuidado de explicar, porque mesmo que não seja um cliente que vai efetivamente fazer acordo com a gente, ele vai estar ciente do valor que ele vai receber e vai sair da reunião com os nossos especialistas muito mais informado do processo dele mesmo. Que ótimo, que ótimo. Aí vamos agora partir para uma outra dúvida super recorrente, que é, e quanto é o deságio? A gente já recebeu comentário nas redes sociais, de tipo assim, essas empresas de precatório, elas não vão pagar nem 10% do que você tem a receber. Não paga nem, enfim, tipo, como se toda empresa de precatório fosse igual, como se toda empresa só quisesse pegar a maior fatia do crédito, né, da pessoa que está esperando para si. E aqui a gente tem alguns fatores que vão influenciar, né, nesse deságio, digamos assim. Você poderia citar algumas? Então, existe esse comportamento, mais uma vez, por conta de outras empresas que tendem a não explicar minuciosamente os motivos de estar fazendo aquele tipo de proposta, né? Aquela proposta rápida que a gente acabou de falar. Então, já na Ativos, a gente explica, ó, quando você, se o governo ele fosse lhe pagar hoje esse valor, os descontos que esse governo faria ali no seu crédito seria X, Y, Z, Uhum, sabe? E aí existe também outras coisas que influenciam na nossa proposta, que é a previsibilidade de pagamento. Às vezes ele está incluído numa LOA que vai pagar mais rápido, né? Ou que existe uma previsibilidade que vai uhum. pagar mais rápido. Outros vão ter uma previsibilidade, sei lá, 2028, 2030, 2000, sabe? Porque Então, a quanto mais depender. distante, né, é importante que o credor entenda isso, mais custo para a empresa, porque ela vai ter que esperar mais tempo para receber aquele E o valor. risco também, né, E o Jéssica? risco O risco de quanto mais tempo, o mesmo risco que o credor está passando ao ficar nessa fila de espera, quem assumiu aquele crédito, né? Quem investiu naquele crédito também está assumindo esse risco, né? O risco de, do nada, o governo mudar uma lei, mudar uma emenda constitucional, como já aconteceu mais de 3 vezes, né? Então, existe um risco de espera, existe um risco em relação ao próprio processo em si, que muitas vezes, Uhum. do nada um recurso, do nada aconteceu alguma coisa, né? Então, existem vários riscos que essa empresa, esse investidor, ele está assumindo ao tirar esse credor da fila, Pois né? é, então assim, o deságio ele não é só a empresa querendo lucrar, é a empresa querendo se resguardar de possíveis prejuízos, né? Então, Sim. quanto mais próximo o pagamento está previsto, né? Depende um pouco também do ente devedor, né? A gente sabe que o ente federal, ele tem uma previsibilidade de pagamento mais rápida, alguns estaduais, já os municipais, muitos tem muito atraso, então a gente tem que contar com tudo isso. Não é só uma questão de a empresa quer me passar a perna e quer Exatamente. tirar o meu direito, né? Nossa intenção, na verdade, é que o credor saia com o máximo do valor Uhum. possível e que a gente saia com o mínimo de risco, né? Exatamente. A Ativos ela busca ser bastante justa, né, com Uhum, relação a esse valor, trazendo segurança para o investidor, no máximo que a gente pode, e trazendo segurança e informação para o credor, uhum. né? E não existe aquela coisa do precisa antecipar, não. A gente, pelo contrário, a gente preza mais pela informação dada ao credor e o que surgir dali, se ele se sentir confortável e seguro de fazer essa antecipação com a gente vai se sentir lisonjeado em ajudar. Tem gente que diz, eu prefiro esperar 10 anos. Tipo, se a pessoa tem essa oportunidade e se aquilo não vai influenciar em nada na vida É, dela, então realmente talvez esperar seja a melhor opção mesmo, né? Mas a gente lida diariamente aqui com pessoas que estão, né, precisando desse dinheiro para fazer tratamento de saúde, muitas vezes para concluir ou ajudar alguém da família a concluir uma parte dos estudos, né? Ou terminar uma reforma em casa, quitar uma dívida. Então, são exatamente. pessoas que, para esperar 10 anos, às vezes não compensaria. Ô, Andresa, agora eu vou te fazer uma pergunta. É, existe a possibilidade de duas pessoas, digamos, eu e Isa, a gente tem um precatório do mesmo valor
e a gente recebe propostas completamente diferentes. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer porque, assim, cada processo e cada precatório é um caso específico. Inclusive, a gente pega alguns casos que são causas coletivas, pessoas que estão em causas coletivas e não vão receber os mesmos valores. Por quê? A motivação de cada um é diferente, o seu direito é diferente dele. Você tem um valor para receber, mas tem a questão dos descontos que são individuais, a questão dos honorários contratuais também que impactam, que cada pessoa vai formular o seu acordo com o seu advogado. Então, assim, mesmo que seja o mesmo valor, é um caso muito específico, a gente precisa analisar porque é muito particular. Cada processo é um mundo, vamos dizer assim, sabe? Isso, e também pode acontecer de tipo, eu e Isa, a gente tem um precatório de 100 mil reais para receber cada uma, só que o meu é federal e tá a LOA 2028. O de Isa é um estadual que ainda nem sequer foi inscrito. Então, se a gente vem com as nossas documentações aqui para ativos, obviamente que os valores vão ser diferentes, né? Isso. Exatamente. Fora que Isa pode ter uma dívida que eu não tenho, né? Pode estar com Que alguma isso parte acaba do. impactando É. também no valor final. Exatamente. E é esse cuidado que a gente tem na análise também, né? Como eu disse, a gente verifica não somente o processo de precatório, a gente verifica se existe uma execução fiscal, como é que a gente pode fazer também para auxiliar aquele credor na questão da execução fiscal que vai impactar diretamente no valor que ele vai receber. Uhum. Porque tem muitos casos que ele tem aquele valor, mas fica retido, porque ele tem uma dívida. Então, o precatório vai ficar bloqueado até que ele resolva aquela questão. Então, mesmo que ele não faça o acordo com a gente dá essa orientação também de outros processos que ele possa ter que vai impactar diretamente no direito dele de receber aquele precatório. Ontem Uhum. mesmo, no foi, Andres, a gente pegou um caso de um credor que ele tinha, na verdade, era ele, a esposa E o pai? e o pai. Todos eles tinham um tipo de crédito para receber de valores consideráveis, só que por falta de informação, por falta de um prazo, eles perderam o precatório. Perderam o direito a receber, né? E aí, a Andresa analisou esse caso a fundo e a gente ficou super triste em dar essa notícia, mas veja a importância de analisar, né? Uhum. Às vezes, o advogado, por estar ali na correria atendendo vários clientes, não teve aquele tempo, aquele cuidado de sentar com aquele credor para explicar o crédito, o que é que aconteceu, quais eram os prazos, o que é que era necessário de documentação para resolver esse recebimento, né? E aí, muitos casos a gente pega assim, né, Andresa, no dia a dia aqui. Isso. Porque, assim, como algumas pessoas não têm esse entendimento, eles acham que o fato de ter uma sentença ali reconhecendo o direito dele, ele já vai efetivamente receber. Mas não é assim, você precisa correr atrás, tem a questão do processo na fase de cumprimento de sentença, e foi o que aconteceu nesse caso que Isa relatou. Ele teve o direito reconhecido na ação principal, mas ele não entrou com o cumprimento de sentença para cobrar que o Estado pagasse aquilo, e prescreveu, ele perdeu o direito, e era um valor considerável e que iria fazer diferença para a realidade dele e Da dos família. demais. Uhum. Poxa, é uma pena. Bom, eu queria saber, Isa, você acha que tem algum tipo de, aqui na Ativos, né, a gente usa muito sistemas, né, para calcular. Mas você acredita que em uma empresa, tipo, eu tenho uma fórmula que eu posso colocar aqui e seu precatório vai ser pago X%. O que é que você acha, assim, de empresas que adotam essa postura, né, de tabela universal, etc. É uma metodologia, Jéssica, que não faz sentido, sabe? Porque não teve nenhum cuidado de entrar no processo, não teve o cuidado de buscar todas as informações e etapas que esse processo passou, coisa que aqui na Ativos a gente faz, né? Inclusive, muitas vezes, ao analisar o processo, a gente vê que a gente pode passar uma proposta muito melhor para esse credor, Uhum, né? E aí não dá para fixar um percentual, não dá, a gente estaria sendo injusto, tanto com o credor quanto com o investidor. E a Ativos faz justamente essa ponte. Se a gente sim. não fizesse dessa forma, a gente estaria falhando com o nosso propósito, Uhum, né? Que é fazer uma negociação justa entre o credor e o investidor, fazendo essa ponte de forma, de fato, coerente, né? Então, a gente tem uhum, todo esse cuidado, a gente tem um setor feito sim. especificamente só para fazer essa análise, a gente dá um retorno super rápido para o credor, né? Hoje a
gente tá fechando o dia já dando retorno a todo mundo que se inscreve, e assim, não são poucas pessoas, É. né? E que bom, porque a gente sente que o volume de pessoas que confiam na nossa marca, que confiam na nossa empresa, tem cada vez mais aumentado, Uhum. né? Por conta do nosso atendimento, por conta do nosso cuidado que está sendo transmitido. Então se você preencher o formulário, né, não se preocupe de, eu vou preencher esse formulário aqui e, sei lá, nada vai acontecer. Realmente, uma pessoa da nossa equipe vai entrar em contato com você e vai te explicar, né, qual é o status atual do seu processo e se aquilo pode seguir ou não, para a gente continuar com a proposta. Eu queria saber, Andresa, como é que você considera, assim, que a Ativos tenta construir uma proposta justa? Quais são os pilares que a gente se baseia, né, para construir uma proposta justa? Eu sei que a previsibilidade de pagamento é um deles, mas existem outros, né? Porque a gente trabalha com as informações de forma clara, não é algo que a gente vai vender ilusório para o cliente, porque a maioria das empresas elas propõem isso, algo ilusório, só para captar o cliente e lá na frente ele vai ter uma decepção. E ativos não, a gente é claro com o cliente, a gente explica, a gente mostra cada passo a passo daquela proposta que fez chegar naquele valor e a gente preza muito por essa relação de confiança, porque tem muitos casos que não atendem os critérios de ativos, seja por valor ou por ser entes que a gente não trabalha, mas a gente orienta aquele cliente, a gente demonstra a ele o valor, Uhum. a gente disponibiliza o link para ele poder verificar qual o valor atualizado do crédito dele. Então, assim, eu acho que isso faz toda a diferença e a gente verifica isso muito no nosso dia a dia, porque a gente recebe esse feedback positivo de casos que não vão prosseguir com a gente, mas eles fazem questão de salientar isso, de dizer que gostou do nosso atendimento, que saiu mais entendido sobre o precatório dele, sobre o valor que ele teria a receber, e eu acho que isso faz toda a diferença. É verdade. Complementando o que a Andresa falou, acredito muito que a Ativos ela vê para além de um credor. Ela vê uma pessoa do outro lado Uhum. que está ansiosa, que está triste com uma espera longa. A gente pegou processos aqui com mais de 25 anos de espera. Tem casos de precatório que a gente precisa se esforçar muito mais para ler, porque o formato com que ele foi feito já foi assim, de 1980, Uhum. né? Então, assim, a gente vê para além de um credor, para além de alguém que tem um crédito ali, a gente vê uma pessoa do outro lado que está lidando com a frustração de não receber o seu direito, né? Então, a gente tem um processo muito humanizado, um olhar humano, de Sim. fato, para o nosso credor. Isa, tem gente que deixa de preencher o formulário, desiste, porque não tem paciência ou porque fica com medo de fornecer informações, embora a gente peça informações muito básicas, né? Que é basicamente nome, CPF, ente devedor, valor, etc. Mas o que é que você diria para esse credor que pode ficar receoso ou pode ficar impaciente de preencher o formulário? Veja, são apenas 5 etapas dentro desse formulário. As 5 etapas são extremamente necessárias justamente para que a gente possa priorizar essa análise do seu caso, né, do seu processo. Outro ponto que é importante, né, e que Rafael sempre costuma falar, que é não tem como a empresa sair com seu crédito nas costas. Não tem. A gente vai pegar o seu CPF, o seu nome completo, só para entrar de fato no Jus Brasil, entender o processo, buscar essas etapas e lhe passar a informação correta, Uhum. né? E não deixar essa oportunidade de ter essa informação passar por causa de 5 etapas de um formulário, É. né? Então a gente tem inclusive proteção de dados, né? A gente tem um setor de tecnologia que trabalha justamente protegendo os dados do nosso credor. Nossos sistemas são próprios, né, de tecnologia, tanto os de análise de processo como o de precificação, né? Então, Exatamente. as suas informações estão seguras com a gente. A gente cumpre rigorosamente, né, Isso. a lei do LGPD, então a gente tem um cuidado absurdo, assim, com os dados do nosso credor. Joia, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, né? Eu acho que esse episódio foi importante para quem planeja antecipar um precatório, para que você entenda que a proposta final, ela não é algo imediato, né? Não é algo que a gente vai colocar seu nome e CPF em alguma coisa e dali já vai vir tudo pronto, né? A gente precisa de uma análise realmente mais completa e o caminho é esse, né? O caminho é o preenchimento do formulário, aguardar alguém do nosso time comercial entrar em contato com você para te passar todas as informações, ter uma reunião para que você consiga entender a nossa proposta, de onde vieram aqueles valores, por que eles estão sendo colocados ali, e fica
a seu critério, né? Se você vai querer prosseguir ou não com antecipação, porque eu acho que é uma coisa que a gente preza aqui na Ativos, é pela autonomia do credor, né? Exatamente. Então, obrigada mais uma vez, meninas. E se você Imagina. ainda tiver dúvida, né, sobre o preenchimento do formulário, sobre como a gente faz aqui o processo interno, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai te responder, tá bom? Então, até o próximo episódio do Pré-Catoque.